Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem conversar com alguém que não está ali, como se respondessem a vozes silenciosas que apenas elas parecem ouvir? Como se existisse um diálogo secreto acontecendo dentro da mente e escapando para o mundo exterior sem permissão, quase como um sussurro vindo de uma parte esquecida da alma. Talvez você já tenha visto alguém falando sozinho no ônibus, na rua, diante de uma prateleira de supermercado, ou talvez, em algum momento da sua vida, você tenha percebido seus próprios lábios movendo-se sozinhos enquanto sua mente buscava respostas que o mundo nunca lhe deu. A verdade é que tudo isso esconde algo muito mais profundo do que um simples hábito estranho. Porque quando uma pessoa fala sozinha, ela revela a existência de uma camada psicológica que a maioria das pessoas tenta enterrar debaixo de silêncio e normalidade. Carl Jung analisava esse comportamento não como um erro da mente, mas como um rastro, um sinal deixado pela parte mais antiga e instintiva do ser humano. Aquilo que ele chamava de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, uma região mental que guarda tudo o que foi reprimido, ignorado ou esquecido, mas que insiste em retornar quando menos esperamos. Para Jung, a pessoa que fala sozinha está permitindo que sua psique manifeste diálogos que normalmente ficam escondidos. Isso revela um mecanismo misterioso de sobrevivência emocional. Neste sentido, conversar consigo mesmo não é um sinal de fraqueza, loucura ou excentricidade, mas sim a marca de uma alma que busca organizar o caos interno. Há uma curiosidade intrigante que Jung observou em muitos pacientes. Quase todos falavam sozinhos quando estavam prestes a adentrar territórios psicológicos que evitavam por medo. Ou seja, quanto mais alguém se aproxima da própria verdade, mais a mente parece querer verbalizar, como se fosse impossível enfrentar certos monstros internos sem ouvir a própria voz ecoando pelo quarto, pelo carro ou pelos pensamentos em plena madrugada. Uma das razões mais profundas para que alguém fale sozinho é a tentativa de transformar pensamentos desconectados em algo compreensível. Um pensamento pode ser vago, abstrato, nebuloso, enquanto a palavra falada cria forma, peso, direção e realidade. Quando a pessoa fala em voz alta, ela se escuta, e ao se escutar, ela se entende de um jeito que não conseguiria apenas pensando em silêncio. Assim, o ato de falar consigo mesmo se torna um ritual inconsciente de autoanálise, como se a pessoa fosse ao mesmo tempo o terapeuta e o paciente, o juiz e o réu, a pergunta e a resposta. Mas existe algo ainda mais sombrio. Segundo Jung, quando alguém fala sozinho com frequência, existe a possibilidade de que não esteja conversando apenas consigo mesma, mas com um arquétipo, uma parte da mente que vive independentemente do ego, como se a psique tivesse várias vozes internas disputando espaço. Alguns conversam com sua sombra, a parte reprimida da personalidade que guarda raivas, desejos escondidos, memórias que machucam e verdades que incomodam. Outros conversam com o que Eno chamava de anima ou ânimas, representações internas do feminino e do masculino que moldam a forma como enxergamos o mundo. Há também quem converse com figuras internas mais profundas, como o sábio, o mentor, o guerreiro ou o próprio eu superior, tentando buscar orientação em momentos de crise. É por isso que pessoas falando sozinhas parecem estar em outro mundo, porque, de certa forma, realmente estão conectadas a camadas mentais que a maior parte das pessoas evita tocar para não encarar aquilo que existe por trás da máscara da normalidade. Elas atravessam corredores internos que muitos fingem que não existem. Para algumas pessoas, falar sozinhas funciona como uma espécie de purificação mental. É nesse momento que elas expõem seus medos, organizam seus pensamentos, resolvem conflitos internos e tentam encontrar uma saída para dilemas que ninguém mais sabe que existem. Muitas vezes, a pessoa não consegue expressar suas emoções para outras pessoas, por vergonha, por medo de julgamento, por falta de confiança, ou simplesmente porque ela aprendeu que ninguém vai entender mesmo. Então ela fala consigo mesma, porque ali, naquele diálogo solitário, não há críticas, não há interrupções, não há máscaras, e não há necessidade de provar nada. E aqui entra algo fascinante. Segundo pesquisas da psicologia analítica, pessoas introspectivas, criativas, sensíveis, observadoras e altamente reflexivas têm mais chance de falar sozinhas. Jung dizia que a introspecção profunda abre portas internas que poucos conseguem atravessar,
e que, ao cruzá-las, o ser humano não pode mais depender apenas de pensamentos silenciosos. Ele precisa ouvir a própria alma, falando, explicando, questionando, debatendo. Essas pessoas não estão apenas falando com a mente, mas com o inconsciente inteiro. Outra curiosidade inquietante é que, segundo Jung, a mente jamais suporta o silêncio absoluto. Mesmo quando estamos calados, existe uma conversa acontecendo dentro de nós, uma conversa tão antiga quanto a própria existência humana. A diferença é que algumas pessoas deixam essa conversa escapar para o mundo exterior. E isso não é um erro, mas uma revelação. Há também um mecanismo psicológico de defesa muito interessante. Quando a pessoa está passando por momentos de ansiedade, solidão extrema, tristeza profunda ou estresse elevado, falar sozinha se torna uma forma de evitar que os pensamentos se tornem destrutivos. Em vez de deixar a mente afundar, ela começa a se orientar em voz alta, tentando criar lógica onde existe caos, tentando criar luz onde há escuridão. É uma espécie de tentativa desesperada de sobreviver emocionalmente. E isso explica por que tantas pessoas falam sozinhas na hora de dormir, no banho, no carro ou durante uma crise emocional. É como se a mente dissesse: se eu não me escutar, eu posso me perder. Em momentos de raiva, por exemplo, a pessoa pode falar consigo mesma para impedir que o impulso tome o controle. Em momentos de dúvida, ela verbaliza alternativas para tentar visualizar o que é melhor a fazer. Em momentos de dor, ela tenta se consolar com palavras que nunca ouviu dos outros. É uma forma de autoconhecimento, mas também de autoproteção. E existe um fenômeno ainda mais profundo. Algumas pessoas falam sozinhas porque estão criando uma ponte entre o que pensam e o que realmente são. Quando verbalizam, elas percebem contradições, exageros, medos e ilusões. Elas escutam a própria fragilidade, mas também escutam a própria força. É como se o diálogo interno fosse um espelho que expõe não apenas o rosto, mas a alma inteira. Carl Jung dizia que a pessoa que fala sozinha está tentando integrar partes da personalidade que vivem separadas, partes que o ego tenta ignorar. Esse processo de integração é essencial para o desenvolvimento psicológico. A mente humana não evolui apenas com leitura, estudo, experiência ou reflexão silenciosa. Ela evolui quando o ser humano consegue conversar consigo mesmo com honestidade, enfrentando pensamentos que preferia não ter, lembranças que preferia esquecer e desejos que preferia negar. Algumas pessoas falam sozinhas porque carregam culpas antigas e precisam confessar para si mesmas aquilo que nunca tiveram coragem de contar para ninguém. Outras fazem isso para lembrar quem realmente são, porque em algum ponto da vida se esqueceram disso. Outras ainda falam para organizar suas angústias diárias, porque o mundo nunca ofereceu o espaço emocional que elas precisam. E há também aquelas que falam sozinhas, porque são dominadas por uma imaginação intensa, quase cinematográfica, onde ideias e reflexões ganham vida própria. É importante entender que falar sozinho não é sinal de loucura. Loucura é não conseguir mais diferenciar o mundo interno do mundo externo. Quem fala sozinho sabe exatamente onde está, sabe que está falando com ele mesmo, e por isso mantém o controle. A fala é apenas uma forma de enxergar pensamentos que já existiriam de qualquer forma. O verdadeiro risco está em quem jamais fala consigo mesmo, porque essas pessoas elas acabam acumulando emoções, traumas e pensamentos mal resolvidos que se transformam em ansiedade, explosões emocionais e comportamentos imprevisíveis. Uma pessoa que fala sozinha está praticando algo que Jung considerava essencial: o diálogo interno consciente. E esse diálogo é o que impede que o inconsciente se torne um inimigo invisível. É como se a pessoa estivesse costurando os pedaços da própria mente, reconstruindo pontes internas, dando voz ao que foi silenciado e organizando aquilo que parecia impossível de entender. Se você observar atentamente, perceberá que existem diferentes tipos de pessoas que falam sozinhas. Existem aquelas que planejam em voz alta, porque precisam transformar ideias em palavras para torná-las reais. Existem as que se repreendem, porque carregam uma autocobrança tão forte que se punem, até em voz alta. Existem as que se motivam, porque encontraram na própria voz a força que nunca encontraram nos outros. Existem as que relembram conversas antigas, tentando reescrever o passado. E existem aquelas que falam para não enlouquecer em silêncio. No final das contas, quando alguém fala sozinho, está tentando sobreviver ao próprio mundo interno. Está tentando entender por que sente o que sente, por que pensa o que pensa, por que teme o que teme.
Está tentando organizar uma tempestade mental que ninguém mais vê. Está tentando dar forma a algo que sempre viveu oculto nas sombras. E talvez a verdade mais profunda seja esta: falar sozinho é uma das formas mais honestas de conversar com a própria alma. Porque é o único diálogo onde não existem máscaras, não existem julgamentos, não existem personagens, não existem mentiras e não existem expectativas. É o encontro puro entre o que você é e o que você teme ser.